Olá, nono ano. Aqui quem está falando é a professora Simone. Tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo. Hoje nós vamos estudar a República. Esse é o primeiro vídeo da série A República, tá certo? E para começar, eu coloquei aí a bandeira do Brasil, essa bandeira que você já é bastante familiarizado, já conhece. E eu coloquei porque essa bandeira foi criada do nosso país quando nós já éramos república, tá? Eu quero que você observe aqui a frase ordem e progresso, porque nos próximos slides eu vou lhe explicar o porquê dessa frase, tá bom? Vamos dar início então à nossa aula 1 sobre a República. Para começar a nossa aula, eu coloquei aqui um outro símbolo da República, um escudo, né? Esse símbolo já foi atualizado, né? Esse aqui é o atualizado, mas ele já foi diferente, tinha uma diferença aqui no nome, antes era República da União, República dos Estados Unidos do Brasil, certo? Mas aqui tá bem bonitinho, né? O 15 de novembro, que foi o dia realmente da República e o ano, tá certo? Ele representa então um dos escudos dessa época. E aí, eu quero que você repare aqui, ó. Professora, o que é república? Eu coloquei aqui para você saber. A palavra república significa coisa pública. É uma palavra que vem de origem do latim, tá certo? E aí, por que que eu estou dizendo isso? Por que que preciso dizer isso? Porque nas minhas aulas, às vezes eu percebo que o aluno tem dificuldade de comparar o sistema republicano com o monarca, né? Com a monarquia. Ele estudou isso lá no oitavo ano e quando chega no nono, às vezes ele não lembra, né? Tem essa dificuldade. Então vamos fazer aqui primeiro uma revisão rápida, né, para a gente comparar os dois sistemas, tá certo? Olha só, no sistema republicano, o povo, o cidadão, escolhe um representante e coloca no poder. No nosso caso, nós escolhemos o presidente da República. E esse presidente, ele é escolhido e fica lá no poder por um tempo limitado. Ou seja, tem a época das eleições, eu voto, escolho o meu representante e ele fica lá por 4 anos. Após esse período, né, de 4 anos, nós temos novas eleições e aí eu escolho um novo presidente, caso eu queira, né? Sendo que eu posso escolher a mesma pessoa por até 2 vezes consecutiva. Então, ele pode ficar no poder até 8 anos. No primeiro mandato, 4 anos, no segundo mandato, mais 4 anos, totalizando aí no máximo 8 anos consecutivos, tá certo? Na monarquia era diferente. Na monarquia eu tinha um imperador, ele herdava o trono de forma hereditária, ou seja, o pai morria, ele recebia o trono, não era assim? E ele ficava no poder também por tempo indeterminado, por tempo vitalício, né? O poder era vitalício, ou seja, ele ficava lá até a sua morte, caso, é claro, ele não sofresse algum golpe de Estado, que foi o que aconteceu com Dom Pedro II aqui no Brasil, né? Então, feitas essas considerações, vamos para o próximo slide. Eu quero também que você entenda antes como era a forma de monarquia aqui no Brasil, na época de Dom Pedro II. E por que que eu quero que você entenda isso? Porque essa sua compreensão vai ser fundamental para você entender como foi o golpe na monarquia. Eu coloquei aqui, ó, a bandeira na época do Império do Brasil. E por que também que eu fiz esse esquemazinho aqui? Porque as pessoas têm impressão que a monarquia é tudo igual. Tem lá o rei, ele é absolutista, manda em tudo e ponto. Não foi assim, tá? A monarquia aqui no Brasil, na época de Dom Pedro II, que é a época que nós estamos estudando, era assim, ó. Estava o imperador aqui acima de tudo, né? Abaixo dele, ele escolhia um ministro, certo? Esse ministro escolhia a sua equipe de ministros para trabalhar. Ou seja, o imperador escolhia esse cara aqui. Esse cara aqui era quem administrava efetivamente o país, tá certo? Aqui era o poder executivo, ou seja, o poder que administrava o país. Aqui embaixo eu coloquei o poder legislativo. O poder legislativo era escolhido pelo povo,
Pois é, às vezes o aluno não sabe disso. Na monarquia, aqui no Brasil, com Dom Pedro II, o povo escolhia os seus representantes, mas no legislativo. O poder legislativo é aquele poder que vota, que criam as leis, tá certo? Então, existia voto sim na época de Dom Pedro II. Só que quem votava era quem tinha dinheiro. O voto era censitário. Você tinha que ter uma quantia X para poder votar, certo? Mas tinha voto, né? E esse voto era para direcionado ao poder legislativo. Quem é o poder legislativo? A Câmara e o Senado, né? Deputados, senadores, pronto. Esse poder legislativo era escolhido pelo povo, tá certo? Quando tinha algum impasse entre esse poder e esse poder, algum conflito, quem era que era chamado para resolver? Tipo assim, para intermediar o conflito? O imperador. E aí o imperador decidia se fechava, né, se retirava o primeiro-ministro do cargo e escolhia outro, ou então se ele fechava o Congresso. Então ele era assim o topo da pirâmide, tá? Mas quem administrava na prática era esse povo aqui, né, e o legislativo. Deu para entender? Então não era aquela monarquia absolutista onde o rei governa sozinho, não, tá certo? Entendido isso, vamos para o próximo slide. Professora, por que então que essa monarquia caiu aqui no Brasil, né? Vamos entender. Por alguns motivos, no final, já no finalzinho do mandato, né? Do mandato não, da monarquia aqui no Brasil, as pessoas estavam, as pessoas que eu digo, essas classes que eu vou falar, né? O Dom Pedro II, tá aqui ele na lateral para você conhecer, ele estava se tornando impopular para alguns setores do Brasil. E o primeiro, para a igreja. Quais foram os motivos, então, dessa impopularidade de Dom Pedro? Primeiro motivo religioso. O Papa, na ocasião, tinha decretado a separação, a expulsão dos maçons da Igreja Católica, né? Só que na Igreja Católica tinha vários maçons, inclusive a família do imperador, tinha muitos que eram maçons, e tinha também muita elite agrária, né, que era a base do governo de Dom Pedro, que era maçom. E aí, o chefe da Igreja Católica aqui no Brasil, uma espécie de chefe da Igreja Católica, era o imperador. O imperador, a igreja era subordinada às ordens do imperador e não do papa como é hoje. Então, o governo ele interferia na igreja. E aí, o papa mandou expulsar a maçonaria de dentro da igreja, mas o imperador não concordou com isso. E aí, dois papas aqui no Brasil, dois padres aqui no Brasil, o clero, né, resolveu obedecer ao papa e expulsou os maçons da igreja. Esses padres expulsaram, né, esses maçons da igreja, e Dom Pedro foi lá e puniu o clero por ter feito isso. Por que ele fez isso? Por causa de uma pressão, né, por parte da sua base agrária, que eram maçons, e exigiu que Dom Pedro fizesse isso. Então, quando Dom Pedro vai fazer essa interferência direta na igreja, a igreja começa a olhar para ele de forma diferente, né? E aí começa a romper com ele, romper no sentido de se tornar oposição a Dom Pedro. O outro motivo, e muito forte, são os motivos militares. Inclusive, foi esse pessoal aqui que orquestrou todo o golpe em Dom Pedro II, tá? Quais eram os motivos dos militares? Os militares tinham voltado da Guerra do Paraguai, tinham vencido essa guerra, né? E tinham voltado com uma mente diferente, voltado da guerra como heróis. Só que aqui no Brasil, como é que eles eram tratados? Os salários muito pequenos, né? Eles não podiam se expressar livremente, né? E também voltaram, aqui tinha uma escola no Brasil, no Rio de Janeiro, e essa escola de militares tinha uma ideia, era recheada de ideias positivistas. E o que seriam essas ideias positivistas?
Eram aquelas, principalmente, tá? Resumidamente, eu vou dizer o que era o positivismo. Eles defendiam a ideia de que a república era uma consequência, sabe? A monarquia era um sistema que naturalmente ia cair e a república ia vir para substituir. E eles defendiam a república como uma ditadura feita pelos militares. Então, reparem que essas ideias elas vão ficarem muito fortes para os militares, tá certo? E aí, essa desvalorização por parte do imperador dessa classe, né, veio com que essa classe se tornasse também uma oposição ao seu governo. Tinha outra classe que eram os federalistas. E quem eram os federalistas? Os federalistas eram aqueles caras que eram formados por intelectuais, por professores, por estudantes, por profissionais liberais, jornalistas. Eles pediam mais autonomia para as províncias, porque antes nós não tínhamos estados, nós tínhamos províncias. E essas províncias, elas estavam enriquecendo, como por exemplo, São Paulo, Minas, e eles queriam autonomia financeira, maior autonomia financeira para administrar essas riquezas, e a monarquia não dava isso, né? As províncias eram completamente subordinadas ao governo central, tá certo? E por fim, a elite agrária. A elite agrária, o que é a elite agrária? Aqueles grandes proprietários de terras, principalmente aqui no Nordeste, aqueles que usavam a mão de obra escrava, não estavam satisfeitos com o imperador por conta da abolição. Eles queriam que o imperador decretasse uma indenização para os proprietários de escravos quando houve a abolição, né? Apesar da abolição ter acontecido aqui no nosso país de maneira muito lenta, né? Gradual e tudo, que era o que a elite queria, mas além disso, eles queriam também receber uma indenização para poder libertar o restante dos escravos que eles tinham, né? Por que eu estou dizendo restante? Porque primeiro tivemos várias leis até chegar à abolição. Lei do sexagenário, lei do ventre livre e tudo, né? Então, essa elite aqui, que antes era a base dele, do governo dele, também começou a romper com ele. Então, nós temos aí todos esses motivos que vão juntos se aliarem e darem um golpe em Dom Pedro II e aí implantar a república no nosso país. Entenderam? Vamos para o próximo. E aí, vamos começar então a história desse golpe para vocês entenderem como é que a república chegou no nosso país. Eu coloquei aqui a foto do Deodoro, que é a principal figura da república. Ele entrou na história como sendo principal figura, né, aí desse processo da república, e coloquei aqui uma frase: o Brasil dormiu monarquia e acordou república. Essa frase vai representar muito bem o que foi esse golpe. Essa frase aqui foi dita por um historiador, e ele dizia essa frase por quê? Porque o golpe, né, dado pelos militares em Dom Pedro II começou numa noite e no outro dia o nosso país já era república. Então, por isso que ele diz que o nosso país dormiu monarquia e acordou república. O povo não pegou em arma, não foi dado um tiro para que fosse implantado esse novo governo no nosso país. E o povo também não participou ativamente disso. Então, para o povo, para o cidadão normal, como eu e você, nosso país era um dia monarquia, no outro dia já era república. Entenderam aí a frase? Então, vamos ver como é que foi esse golpe. Vamos entender direitinho, né? Esse golpe vai acontecer em 1889. E como é que foi isso? Como é que os militares tomaram o poder do imperador, né? Do imperador do Brasil? É porque foi o seguinte: foi divulgado, já estava acontecendo tudo aquilo lá. Todo aquele povo já tinha rompido com o imperador, a essa altura do campeonato já tinha partido republicano e tudo mais. E aí a imprensa divulgou
uma insatisfação de uns soldados em relação ao governo, ao imperador. E vocês lembram que eu disse que os militares eles eram proibidos de se manifestarem, eles eram desvalorizados, né? Aqui. Então, Deodoro presenciou 2 soldados dando entrevista para um repórter, dizendo das suas insatisfações com Dom Pedro II. E Dom Pedro II puniu esses soldados e depois tomou satisfação com Deodoro. E aí Deodoro não gostou, porque ele sabia que as insatisfações eram legítimas, né? E ele também era um militar, tinha ido para a guerra do Paraguai, então meio que ele se sensibilizou e se auto-reconheceu naquelas insatisfações dos militares, né? E aí o que é que acontece? Quem era o primeiro-ministro? Lembra lá daquele organogramazinho que eu mostrei para você no início da aula, que aqui em cima está o imperador, depois o primeiro-ministro, e é ele que manda efetivamente nos outros? Pois é, ele que escolhe, né? Então, esse primeiro-ministro aqui na época era um cara chamado Ouro Preto, e ele não era amigo de Deodoro. Deodoro tinha várias restrições a essa pessoa, né? Restrições políticas, ideológicas, ele era um civil, ele era um militar, né? Então, Deodoro não gostava aí desse primeiro-ministro. Então, já tem essas coisas, né? Esses impasses. Mas aí eu quero que você saiba que esse cara aqui, Deodoro, ele era um monarquista e ainda era muito amigo do imperador. E como é então que esse cara passa a ser a figura central do golpe, se ele era amigo íntimo do imperador? Pois começaram as coisas acontecendo e convenceram Deodoro a ser republicano, a ser não, a aderir ao movimento republicano, porque no fundo ele era monarquista, né? E por quê? Primeiro porque ele não gostava do primeiro-ministro, queria trocar. Depois, por esse episódio que aconteceu aqui, ele ficou chateado com o imperador, né? E aí o que é que acontece? O Partido Republicano vê nisso aqui, nessa intriga de Deodoro com o primeiro-ministro, vê um pezinho para convencer Deodoro a aderir ao movimento republicano, que na época não tinha força no Brasil, né? As ideias republicanas não tinham força no Brasil, mas aí quando eles viram essas intrigas, eles pensaram, pronto, agora nós podemos trazer o Marechal para o nosso lado, né? E aí o que é que acontece? Tem uma reunião na casa de Deodoro com Floriano. Floriano era um homem de confiança e trabalhava para o primeiro-ministro. E nessa reunião, eles conversaram sobre o movimento republicano que estava acontecendo, né? A ideia dos republicanos de orquestrarem um golpe e tal contra o imperador. E Floriano falou para o primeiro-ministro e o assunto chegou até o ministro da Guerra, né? E aí, Floriano, certo de que tanto o movimento republicano como Deodoro podia ser punido, Floriano comentou com o major do exército, né, que essas punições poderiam vir, já que ele tinha dito quais eram os planos do republicano ao primeiro-ministro. E aí, quando ele fez esse comentário, esse fuxico, né, o cara lá, o major do exército, saiu dizendo pelas ruas do Rio de Janeiro que Marechal ia ser preso e que o exército ia ser punido. E aí onde entra o que eu quero que você preste atenção nesse fuxico todinho. Isso aqui era uma fake news. Se fosse hoje, a gente dizia isso, né? Ó, uma fake news. Por quê? Porque esse cara aqui, o major que saiu espalhando a notícia, não tinha certeza que isso ia acontecer, tá? Mas ele saiu logo dizendo, desculpa, que o Marechal ia ser preso e que o exército ia ser punido por isso. E aí, claro que o exército não ia ficar de braço cruzado, né? O exército se preparou, se armou e ficou esperando, né, o primeiro-ministro vir com as forças para prender tanto o Deodoro como para punir os militares. E o Deodoro, para os militares, era tido como se fosse uma espécie de herói, né, por conta dessa guerra do Paraguai. E aí, o que foi que aconteceu? Deodoro, sabendo disso, na época ele estava enfermo, né? Estava doente,
na sua casa, mas aí o cara foi lá, contou para ele o que estava acontecendo, né? Um republicano foi lá, contou o que estava acontecendo, o Benjamin Constant, né, que era também outro militar e era republicano, foi lá e disse a Deodoro o que estava acontecendo. E Deodoro foi à frente do exército para o quartel-general no Rio de Janeiro. Quando chegou lá no quartel-general, estava tendo uma reunião entre o primeiro-ministro, o ministro de guerra e o Floriano, o cara lá que fez o fuxico, né? Pois é. E aí, o Floriano, junto com o ministro de guerra e tal, quando viu que lá vinham os militares armados, né, para entrar no quartel-general, o Deodoro disse que queria uma reunião com o Floriano para esclarecer algumas coisas. E aí o primeiro-ministro disse de jeito nenhum. Todo mundo vamos expulsar, vamos reunir os soldados, né? Que ainda estão do nosso lado e vamos expulsar essas tropas daqui. Só que aí eles não fizeram isso, se negaram de lutar brasileiro com brasileiro e Deodoro então entra lá no quartel, toma o poder do primeiro-ministro e exige que o imperador seja comunicado que ele quer que mude o primeiro-ministro, escolha um outro ministro. Professora, mas espera aí. Então aí é onde está que foi proclamada a república? Não. Perceba, Deodoro ainda era monarquista e era amigo do imperador, né, do Dom Pedro II. Então Deodoro, ele não deu golpe nesse momento, ele apenas disse que queria trocar o primeiro-ministro, não é isso? E aí foi para casa dormir. E no outro dia, Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro, estava em Petrópolis. Foi comunicado do que tinha acontecido no Rio. E aí, vindo para o Rio de Janeiro, se encontrou com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro também contou. Se demitiu, né? Porque ele já tinha sido mesmo, o poder tinha sido tomado pelos militares. Ele viu que não tinha mais jeito, se demitiu. E Dom Pedro II pensou em convocar para primeiro-ministro um cara chamado Gaspar Silveira. Aí é onde engrossou o caldo, porque esse Gaspar Silveira era inimigo pessoal de Deodoro, além de inimigo político, sabe? Ele tinha muitas desavenças com Deodoro. E aí o cara, como é que eu digo? Outro fuxico, né? Se espalhou pelas ruas do Rio de Janeiro e Deodoro ficou sabendo que o imperador tinha a intenção de nomear esse cara aqui como primeiro-ministro. Aí Deodoro pensou, pronto, foi pior. Tirou um, colocou outro pior. Então, vou levar para frente mesmo essa história de república, né? E aí Dom Pedro depois resolve não colocar esse cara, indicar outra pessoa, mas aí quando chega a notícia para Deodoro que ele tinha desistido, Deodoro disse, já é tarde demais, já aderi totalmente ao movimento e já assinei a República, né? E aí estava dado, então, o golpe no Dom Pedro II e estava instituída a República no nosso país, tá certo? Deu para entender mais ou menos como é que foi essa fuxicada toda. Se você teve dúvida, você vai pausar e escutar outras vezes. Não é um fator muito importante para você saber todos os detalhes, mas eu gosto de dizer os detalhes porque às vezes o aluno se interessa em saber como é que foi todo o processo, né? Em vez de eu dizer simplesmente para você que foi um golpe, eu tinha que justificar por que foi esse golpe, não só dizer, foi um golpe pronto, né? Então você tinha que entender como é que foi dado esse golpe. Na verdade, tomaram o poder do imperador. Não aconteceram opinião do povo, votação, nada disso. O poder foi tomado. Desculpa, gente. E aí, a república agora, implantada no nosso país, começa a pensar, e agora? Como é que vai ser esse governo? O que é que nós vamos fazer? E por que eu estou dizendo que eles começaram a pensar? Porque lembre que o golpe foi dado por vários grupos, militares, federalistas, grupos urbanos, profissionais liberais, professores, né? Então, cada um desse povo aqui, tinha uma ideia de como eles queriam a república. Um queria uma ditadura militar.
positivista. O outro queria mais autonomia para os estados, para as províncias. Os outros queriam umas mudanças mais radicais, que eram baseadas nas ideias da Revolução Francesa, nas ideias jacobinas, né? Então queria umas mudanças mais radicais, com pessoas mais ligadas à classe dos trabalhadores, né? Enfim, cada bolinha dessa aqui, ó, significava uma ideia. E agora, como é que vai ser essa república? E é isso que nós vamos passar a estudar. Como foi essa república? E essa república, ela passou para a gente estudar de forma mais fácil. Nós vamos dividir ela em República da Espada, que é a época em que os militares estavam mais à frente do poder, e depois a República das Oligarquias, que é a fase que esse povo aqui está no poder. Repare que esse povo aqui não vai estar nem aqui nem aqui, porque eles eram mal vistos por esses dois aqui, que eram mais tradicionais, né? Então, esses aqui eram mal vistos, e aí vocês vão entender por quê. Mas aí, na próxima aula, a gente vai estudar o que foi essa época da República da Espada e o que foi essa época das oligarquias. E vamos também estudar quais foram as primeiras medidas tomadas pelos republicanos após a queda da monarquia. Certo? Esse assunto vai ficar para a próxima aula. Espero que você tenha entendido tudo. Se você tem alguma dúvida, vai lá no grupo de estudos que eu estou esperando por você para tirar suas dúvidas. Você pode também voltar o vídeo, rever quantas vezes quiser, tá bom? Um abraço, gente!